dia, graça e paz, querido irmão, querido amigo. Hoje nós iniciamos mais uma série de devocionais Dia a Dia com Deus, com o tema Alcançando Vidas para Jesus através da minha vida. Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Você quer alcançar vidas para Jesus? Então nós vamos estar aqui durante alguns dias falando sobre isso. Como nós podemos fazer, o que nós devemos fazer, como podemos alcançar outras vidas. Primeiro eu quero começar hoje pensando com você sobre a necessidade de termos uma vida de oração. Se você quer alcançar vidas para Jesus, você precisa ter uma vida de oração. Oração é relacionamento com Deus. Oração é comunhão com Deus. Oração é estar realmente unido a Deus, na vontade de Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus. Orar realmente é poder estar buscando a Deus, intercedendo e fazendo com que a obra de Deus aconteça. Alguém já disse que Deus não faz nada sem oração. E se Ele deseja fazer algo, Ele vai levantar alguém para que esteja orando. E que eu e você sejamos esse alguém. Lá no livro de Ezequiel, em certo texto, ele coloca que Deus buscou alguém para se colocar na brecha entre ele e o povo. Só que naquele tempo ele não conseguiu encontrar ninguém. Mas que Deus nos encontre nessa brecha entre Deus e o povo, para que possamos alcançar vidas para Jesus. Que você tenha uma vida de oração. Eu quero começar lendo para você então um texto aqui de Efésios, capítulo 6. Efésios 6, no finalzinho, ele está falando sobre a armadura de Deus, porque a nossa luta é uma luta espiritual, né? Uma luta que travamos contra o império das trevas. E ele diz aqui que o diabo, nosso adversário, ele é astuto, ele coloca armadilhas, ele tenta nos desviar, ele tenta nos afastar dos propósitos de Deus. Então, precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. E no final ele coloca como um revestimento de toda essa armadura a oração. Ele fala sobre orem, versículo 18 em diante do capítulo 6 de Efésios. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Então o apóstolo Paulo termina falando da armadura de Deus, ele termina dizendo: orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. A oração como um revestimento de toda essa armadura, a oração no Espírito, orientada, guiada pelo Espírito Santo de Deus, orar em todas as ocasiões, por todos. Então, nós precisamos ter uma vida de oração. Ele fala aqui: ore por mim para que, quando eu falar, seja me dada a mensagem, para que eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Meu querido irmão, se você deseja alcançar vidas para Jesus, você precisa orar, você precisa buscar a Deus, você precisa estar em plena comunhão com o Senhor, num relacionamento vivo, diário, constante com o Senhor. Lá na primeira carta de João, no capítulo 5, 1 João, capítulo 5, ele vai dizer o seguinte para nós, versículo 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele
pedimos. Então ele está dizendo aqui que nós temos confiança em orar, porque quando nós oramos, nós sabemos que se pedimos algo conforme a vontade de Deus, Deus nos ouvirá. E sabemos que alcançar vidas para Jesus é da vontade de Deus. Sabemos que ao nos aproximarmos de Deus, então, Deus estará nos ouvindo a nossa oração. Precisamos ter uma vida de oração. 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer que nós devemos orar sem cessar. Ore sem cessar, né? Que a sua vida diária seja uma vida de oração. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vai dizer o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, desviar dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, meu querido irmão, precisamos ter uma vida de oração. Você precisa viver em constante oração. Separe tempo para orar. Dia após dia, separe um tempo para orar, para buscar a Deus, para colocar-se diante do Senhor. Ore louvando a Deus de todas as formas. Ore também confessando, pedindo perdão, se arrependendo e mostrando esse arrependimento diante do Senhor. Ore pedindo e clamando a Deus de conformidade com a Bíblia, como vimos aqui em 1 João. Ore intercedendo, ore por outras pessoas. Ore. Talvez seja até uma oportunidade nesse tempo, quando você vai estar buscando ter uma vida de oração, você pensar em algumas pessoas, sei lá, 5 pessoas, 10 pessoas, que Deus vai estar colocando no seu coração para que você alcance para Jesus. Então, para começar hoje, alcançando vidas para Jesus, através da nossa vida, da sua vida, da minha vida, nós precisamos ter uma vida de oração. Busque essa vida de oração, separe tempo para orar. Você já orou hoje? Se não, separe um tempo para orar hoje. Cada dia que você tenha tempo para buscar o Senhor, para se relacionar com Deus, para buscar intimidade com Deus. E então você com certeza terá poder, terá a unção, terá o discernimento, terá aquilo que você precisa para alcançar vidas para Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia. Muito obrigado pela tua bondade, pelo teu amor. Que dia lindo que o Senhor nos dá, ó Pai. Que possamos ver as maravilhas do Senhor. Ainda que muitas vezes possamos estar passando por lutas, ó Pai, mas que possamos enxergar o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Os teus servos, ó Pai, não estão desamparados, mas os teus servos podem contemplar a tua bondade, podem receber do Senhor aquilo que necessitam. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Muito obrigado. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda para termos uma vida de oração, que haja em nosso coração anseio pelo Senhor, desejo de te buscar, de orar, de interceder, de clamar, desejo, ó Deus, espiritual, de um relacionamento cada dia mais vivo contigo, ó Pai. Abençoa-nos, Senhor. Ajuda-nos a vencer as dificuldades, muitas vezes dificuldade em relação às coisas que temos que fazer, ao tempo, às vezes o desânimo, às vezes, ó Pai, os problemas da vida. Pai, ajuda-nos a vencer, mas que possamos em tudo, em primeiro lugar, buscar o Senhor, que tenhamos uma vida de oração e que o Senhor nos dê condições de alcançar outras vidas para o Senhor. Mostra-nos, ó Pai, mostra-nos quem o Senhor deseja que alcancemos, ó Deus. Nos mostre pessoas, seja vizinhos, seja amigos, familiares, seja quem for, ó Deus, mas que o Senhor nos mostre, nos ajude a ver quem são essas pessoas. Ó Pai, nós queremos ser instrumentos nas mãos do Senhor. Nos dê uma vida de oração, ó Pai, nos ensina a orar.
nós precisamos do Senhor. Pai, te pedimos ainda mais um dia, que a tua misericórdia, a tua graça alcance o nosso país, ó Pai. Como o nosso país precisa ser alcançado por Jesus. Ó Pai, toca, ó Deus, na vida do povo brasileiro, transforma, ó Deus, esse povo, restaura, aviva a tua obra aqui nesse lugar, ó Pai, nesse país, em nome de Jesus, que o Senhor possa operar transformações verdadeiras aqui no nosso país. Pai, nós te pedimos a tua graça e misericórdia, tem compaixão de nós, tem compaixão do povo brasileiro, ó Pai. Nós oramos, Senhor. Nós te pedimos todas as coisas e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que você e a sua família hoje tenham um dia na presença de Jesus. Que esse dia seja um dia abençoado, seja um dia onde você possa separar tempo para buscar o Senhor e que o Senhor te abençoe e te ajude em tudo aquilo que você precisa e vai fazer. Que Deus te abençoe nesse dia.